eu gosto muito de mudar, assim. Eu não tenho uma trajetória como pesquisadora que é uma trajetória linear. Porque tem gente que entra pesquisando uma coisa, morre pesquisando aquela coisa, né? Não é o meu caso. Eu gosto de ir mudando, de ir sabendo sobre coisas novas. E aí eu comecei a me interessar muito por essa discussão sobre cuidado, sobre gênero. Então, essas três pós-docs. Esses 3 pós-docs, essas 3 pesquisas. Viu, mãe? Como era chique. Essas 3 oportunidades que eu tive de pesquisa, elas já foram olhando para isso. Então, uma foi sobre amamentação, sobre cuidado e amamentação, né, no início da vida, né, das crianças. Essa foi muito atravessada pela pandemia, então acabou sendo uma pesquisa toda online, que foi o período que eu estava fazendo campo. Depois, eu, na verdade, não fiz uma pesquisa. Esse meu segundo pós-doc foi um pós-doc de apoio a uma construção de uma rede, que é a REMA, que é uma rede que eu componho hoje ainda, que é a rede de maternidades destituídas, violadas e violentadas, que é uma rede que tem foco em pesquisa e ativismo e mobilização em torno das maternidades que estão constantemente ameaçadas de serem exercidas, seja pela violência do Estado, seja pela violência obstétrica, seja pela destituição do poder familiar. Então, esse é um projeto do qual eu faço parte ainda hoje, que me mobiliza muito, que é pensar a questão do direito, né? A gente tem que ter o direito de escolher ser ou não mãe, e a gente também tem que ter o direito de poder exercê-lo com dignidade, caso a gente queira ser mãe, né? Sim, porque as mulheres, por exemplo, que estão em cárcere, né, acabam sendo 2 vezes punidas, né? Porque tem a punição… Exatamente. De estar em cárcere privado e tem a punição de não ser mãe, né? Em teoria, né, deveriam estar em liberdade exercendo sua maternidade, não em todos os casos isso acontece. Mulheres que são destituídas, né, da guarda dos filhos por questões variadas, né, desde pobreza extrema até quadros de transtornos mentais, uso de drogas, que nem sempre tem a ver com a incapacidade de cuidar ou não daquela criança. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil com várias pesquisas, né, que têm demonstrado um pouco essa realidade desses 3 fenômenos, né, que eu falei. E essa rede está se mobilizando em torno disso. Então, eu entrei, na verdade, eu não pesquisava especificamente nenhum desses 3 temas, mas eu entrei como para fazer um apoio para fomentar a criação dessa rede. Então, aliás, você é tipo fundadora. @Rede Maternidades, sigam a gente. Vamos botar, @Rede. E você, então, é uma fundadora, né? Não, na verdade, eu não estava no grupo original que criou, mas eu entrei logo depois para fazer esse fomento, fazer esse apoio. E é algo que a gente tem investido bastante, inclusive numa linguagem que extrapola um pouco a coisa clássica da academia. A gente tem um podcast, a gente tem mobilizado bastante o Instagram, feito algumas parcerias de colunas, de artigos de opinião em jornais de grande circulação. Que massa. Então, esse segundo pós-doc teve a ver com isso. E o último, finalmente… que é o que eu faço agora. Agora você tá no 18º. Isso. Que é esse terceiro. Você vê que eu gosto de fazer pesquisa, né? É sobre avós que criam em contextos de favelas e periferias. São avós que criam os netos. E olhando um pouco para essa relação de cuidado intergeracional. De uma relação de mulheres que exercem duplamente, né, essa função de cuidado ao longo da vida delas, com relação aos filhos, depois aos netos, mas muitas vezes também aos pais, né? Então, essas muitas funções de cuidado que algumas figuras acumulam, né? E que impacto que isso tem também no processo de envelhecimento e delas mesmas, né? Então, essa é a pesquisa que eu tô fazendo agora, exatamente nesse momento tá acontecendo. Minuto. Fiz uma entrevista, assim, tô fazendo as entrevistas, terminei semana passada. E onde é o campo? Não tenho os dados. Então, aí, como eu tive todas essas experiências de trabalho no Alemão, depois em Manguinhos, depois eu tive alguns vínculos no Jacarezinho, Maré. Então, eu tenho circulado entre pessoas que eu já conheço, que têm me ajudado a chegar nessas avós, nessa região, que é a zona da Leopoldina, mais ou menos, né? Assim, que é uma região que eu acabei estabelecendo muitos contatos ao longo da minha vida profissional. E tem sido muito, muito interessante, assim, ouvir a história dessas… Imagina, deve ser fascinante. Dessas mulheres e essa relação com esses netos, que é uma relação muito… Ainda que tenha a sobrecarga do cuidado, o cuidado ele é muito complexo, né? Porque ele vem com a sobrecarga do cuidado, mas ele vem também com
uma coisa de uma dádiva muito forte, assim, de algo que é muito compensatório, é muito satisfatório, né? E para elas acaba que essa coisa dos netos, onde muitas vezes traz uma energia onde muitas vezes a relação com os filhos foi muito mais desgastante. Foi mais desgastante, foi mais difícil, ou muitos filhos que perderam, né? Sim. A relação se perdeu, ou os filhos morreram, enfim, filhos ou filhas, né? Então acaba que os netos ocupam um pouco esse lugar e essa possibilidade de um fazer diferente, assim. Sim. Então tem sido interessante. Eu fui muito olhando para essa questão do… Eu acho que isso é o legal de fazer pesquisa desse jeito, né? Você vai muito aberto, né? Então eu fui muito pensando assim, nossa, eu vou encontrar elas muito exaustas, muito cansadas. E muitas delas, inclusive, exercem trabalho remunerado de cuidado. Porque são domésticas, diaristas, babás, cuidadores de idosos. Continuam trabalhando também. Continuam trabalhando também. Mas encontrei também esse dado muito interessante, assim, desse lugar também de uma certa saúde que cuidar desses netos oferece, propicia para elas, né? Nesse lugar de uma esperança. Senta direito, garota.